Tá, e vamos lá, nosso assunto agora é saúde. O aumento de 1% ao ano no registro de casos de câncer de tireoide pode até parecer pequeno, mas tem preocupado e chamado a atenção dos médicos. A glândula tireoide, localizada aqui, ó, na parte da frente do pescoço, é responsável pela produção de hormônios que regulamentam o nosso metabolismo, ou seja, a tireoide regula o processo como o nosso corpo usa e armazena a energia que a gente tem. Para falar mais sobre esse assunto, estou tendo o prazer de receber hoje aqui no nosso estúdio o Dr. Erivelto Volpi. Ele é cirurgião de cabeça e pescoço e trabalha no Hospital Oswaldo Cruz e também no Hospital das Clínicas da USP. Boa tarde, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, um grande prazer estar aqui com vocês. Para falar de um assunto que é tão sério que muitas vezes as pessoas deixam passar batido, né? Vira e mexe, a gente escuta alguém falar, teve câncer de tireoide e descobriu por acaso. Por quê? As pessoas não costumam fazer exames preventivos? Na realidade, hoje em dia a gente recebe muitos pacientes que descobriram nódulos de tireoide casualmente na realização de um ultrassom. Então, por exemplo, o paciente vai ao endocrinologista para fazer um tratamento de obesidade, ou ele vai ao cardiologista para fazer um check-up, ou ele está com uma dor no pescoço, vai ao clínico e o clínico solicita um ultrassom e aí acabam se descobrindo nódulos na tireoide. Então isso faz com que haja um aumento do diagnóstico dos nódulos de tireoide. E aí na investigação dos nódulos de tireoide, uma parte desses nódulos que o paciente não sabia que ele tinha, acabam se mostrando malignos, cânceres de tireoide. É importante a gente salientar que apenas uma pequena parte dos nódulos diagnosticados são malignos, cerca de 10%. A imensa maioria, 90% dos nódulos, são benignos. O senhor falou em dor no pescoço. Esse é um sintoma? É um sinal de alerta? Quem está em casa nos acompanha, está sentindo alguma dor diferente? Pode ser um alerta para esse tipo de problema? Não. Os nódulos malignos da tireoide, na imensa maioria, são indolores. E essa dor no pescoço que o senhor se referiu? Pode ser por uma inflamação de uma glândula salivar, Que aí leva a investigação e acaba descobrindo. Sim. Então, para descobrir, não tem nenhum sintoma aparente? Não, normalmente os... Aumento de alguma coisa no pescoço? Então, normalmente os nódulos, eles são assintomáticos. O que leva o paciente a procurar o médico por um nódulo de tireoide é quando ele percebe o nódulo de tireoide. Então é bastante comum o paciente chegar ao consultório dizendo o seguinte: eu estava me maquiando, eu estava passando meus cremes e aí eu percebi um nódulo. Ou o meu amigo, o meu marido, a minha esposa percebeu um nódulo do pescoço e falou: olha, você está com um nódulo aí, você precisa ver isso. Aonde é exatamente? A tireoide, ela fica bem aqui embaixo do pomo de Adão, do gogó. É exatamente onde você está passando o dedo. Vamos fechar aqui, por favor, gente, para quem está em casa ver. Exatamente, logo hoje eu estou com uma camisa que não dá para ver direito, mas eu acho que fechando aqui a gente consegue identificar. É exatamente aqui? Exatamente aí. Eu costumo dizer o seguinte: a tireoide, ela fica atrás do nó da gravata. Bom, então tá bom eu estar aqui, ó, porque está aqui escondido e aqui eu estou denunciando. A pessoa passando a mão, sentindo alguma coisa diferente aqui, sinal de alerta. Sinal de alerta. O que a gente recomenda é o seguinte: para investigar a tireoide, a paciente deve tomar um gole d'água, levantar o pescoço e engolir olhando no espelho. Aí ela vai perceber se tem um nódulozinho. Olha que dica boa. Se percebe, tomou água, ou está olhando no espelho, tomando água, percebeu que tem um carocinho, o carocinho mexeu na hora que você tomou água, provavelmente é um nódulo de tireoide. Está na hora de procurar o médico. Está na hora de dar uma olhada no que é. A questão de engordar e emagrecer está diretamente relacionada ao funcionamento da tireoide também. Sim, mas aí é um outro problema. Nós temos que entender que a tireoide, ela tem dois problemas básicos. Tem os problemas de função, ou seja, quando a tireoide funciona muito, aí a pessoa tem o que nós chamamos de hipertireoidismo. E aí a tendência, nesse caso, é a pessoa emagrecer. E tem a tireoide que funciona pouco. A preguiçosa. A preguiçosa, que é o hipotireoidismo. E aí a tendência da pessoa é engordar. Isso é uma coisa, são os problemas de função. E tem os problemas de nódulos da tireoide. Normalmente, esses problemas estão separados. A pessoa tem o nódulo de tireoide, mas habitualmente a tireoide funciona normal. E a pessoa tem um problema da função. A tireoide funciona ou muito ou pouco, mas habitualmente o ultrassom é normal, não há nódulos na tireoide. E aí é no exame de sangue que a gente descobre. Perfeito. Então, para a gente estudar a tireoide por completo, você tem que fazer um ultrassom
e tem que fazer um exame de sangue. E qual é o recado para quem está em casa nos acompanhando? O Sistema Único de Saúde tem atendimento garantido para quem procurar o serviço? Sim, o Sistema Único de Saúde é totalmente apto a fornecer tratamento, fornecer os exames necessários para o diagnóstico e fornecer os exames necessários fornecer os métodos necessários para o tratamento. Isso é absolutamente acessível ao sistema de saúde. O que é importante é que sempre quando o paciente procura uma investigação, ele passe numa consulta médica e o médico vai examinar o paciente, vai examinar a tireoide do paciente, ele vai conversar com o paciente, ver se o paciente tem sinais ou sintomas que justifiquem essa investigação. Que seria um sintoma, por exemplo, além da gente ter falado na questão do nódulo, a gente ter falado na presença do nódulo, na preguiçosa ou na muito acelerada a diferença de peso, qual outro sintoma seria um alerta? Cansaço, por exemplo? Por exemplo, se a tireoide funciona pouco, vamos lá, uma pessoa começa a sentir que ela está ficando cansada, que ela está perdendo força muscular, que ela começa a ter muita cãibra, que ela começa a ter um aumento de peso, que ela começa a ter muito sono, que ela começa a ter dificuldade de raciocínio e até mesmo que ela está mais triste. Essa paciente, um dos diagnósticos que ela deve ser feito no caso dela é a disfunção da tireoide, é a perda da função da tireoide, é o hipotireoidismo. Bom, tá aí, gente. Maio é o mês mundial, o mês internacional? Qual é a data que vocês comemoram agora em maio? Dia 25 de maio é o Dia Internacional da Tireoide. Dia Internacional. E para fechar, vocês estão prevendo alguma atividade agora para maio? Sim, normalmente as sociedades brasileiras de endocrinologia, sociedades brasileiras de cirurgia de cabeça e pescoço, a Academia Brasileira de Otorrino, a Sociedade de Clínica Médica, todas essas sociedades fazem iniciativas, desenvolvem iniciativas de conscientização com relação aos problemas de tireoide. Mas aqui no Repórter São Paulo a gente já falou bastante sobre o assunto hoje. Valeu a dica aí para você que está em casa. Muito obrigada, doutor, pelos esclarecimentos. Uma ótima tarde para o senhor. Até uma próxima oportunidade. Um grande prazer, um grande abraço.